Bom dia a todos. Muita alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez. Eu gostaria de agradecer ao Vitor, ao pastor também da igreja, pastor Walter, pela oportunidade. E eu gostaria que nesse momento a gente focasse aqui no que será dito. O Vitor me passou o tema um pouco complexo. Ele disse para eu falar sobre o papel da mulher na família, já que nós estamos tratando de família no acampamento, e estava pensando no que falar e decidi falar de um assunto aqui que vem a calhar mais para as mulheres que serão esposas, que são esposas, as que almejam ser esposas, mas é uma mensagem para as mulheres, no entanto, para os homens também. No final nós vamos fazer uma aplicação aos homens e também serve para os filhos, tá? Então não é porque a gente vai falar somente especificamente sobre o papel da mulher e que os homens podem ficar tranquilos com respeito ao assunto, que nós vamos tratar disso como aplicando ao papel do homem e do filho também. Nós vamos falar do papel da mulher como mãe, especificamente hoje à noite. A gente vai falar sobre pais e filhos, então hoje eu vou falar mais do papel da mulher como esposa em si, né? Mas antes, vamos orar, mas já deixa a sua Bíblia aberta em 1 Pedro 3, finalzinho da sua Bíblia aí, Epístola de 1 Pedro, capítulo 3. E nós vamos orar. Senhor, nós agradecemos por essa manhã, agradecemos pelos irmãos aqui presentes, por esse acampamento, por esse local tão agradável, tão bonito. E pedimos que a Tua palavra agora seja uma espada de dois gumes a penetrar em cada coração aqui, Senhor. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pedimos que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. 1 Pedro 3, nós vamos ler, eu queria ler junto com as mulheres, certo? Então eu creio que nós temos aqui uma maioria mesmo, né, de mulheres, isso é bom. Então as mulheres, vocês vão ler os versos pares, tá bom? E eu vou ler os ímpares. Os homens leiam comigo os ímpares e as mulheres os pares. Vamos lá? Mulheres, homens, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Homens, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestiário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trato de espírito manso e tranquilo, que é grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhos, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos,
Vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Muito bem. Eu decidi falar sobre o papel da mulher na família. Antes eu ia até trazer um livro, chama-se A Mulher Segundo a Bíblia, de uma autora chamada Rebecca Jones. Ela é esposa de pastor também. Ela escreveu esse livro, eu ia trazer até esse livro para sortear entre as mulheres. Eu acabei esquecendo o livro lá em casa, mas fica a dica. Chama-se A Mulher Segundo a Bíblia, Rebecca Jones, da Cultura Cristã, da editora da nossa igreja presbiteriana, tá bom? Uma leitura muito boa para as mulheres que querem entender melhor o papel da mulher na Bíblia. Mas por que eu digo isso? Nós estamos inseridos numa sociedade, e você, mulher, sabe muito bem disso, que diz para você, mulher, tanto você, adolescente, mulher, madura, casada e tal, que você precisa ser uma mulher independente. Mas veja bem, o contexto de independente não é o que o mundo diz por independente, digamos assim, não é o que a Bíblia considera como o papel da mulher. A mulher, de fato, nós não somos contrários, né? A mulher tem seu trabalho, seus afazeres e tal. No entanto, influenciados principalmente por esse movimento feminista, né, que entrou ali principalmente no século XIX, veio tomando conta do mundo, onde dizia que a mulher tem que ter o seu papel inserido na sociedade, e ainda fazem força para inserir a mulher em locais que dizem ser do direito dela, e a mulher tem que lutar por isso. Mas a Bíblia não mostra muito bem dessa forma. A Bíblia mostra o papel da mulher, quem é a mulher, mas a Bíblia não diz de forma nenhuma que a mulher deve lutar por algum tipo de direito. A mulher já tem em si seus direitos estabelecidos pela Bíblia, mas é um tabu sempre quando nós falamos desse assunto, principalmente tratando isso no termo bíblico, porque quando Adão foi criado, ele estava lá no Éden, um local assim bonito, mais bonito que esse, mas ele estava sozinho. Aí Deus deu a responsabilidade para Adão de dar nome aos animais. Então ele foi dando nome lá. Você vai ser o elefante e você a elefoa. Então ele olhou lá o cachorro. Você vai ser o seu nome cachorro. Você é a cadela. Você é o pato. Você é a pata. Ele foi dando nomes, né? E aí então diz que ele não achou uma auxiliadora que fosse idônea. Ele olhou e viu que ele estava sozinho. Todos os animais tinham suas parceiras, e Adão estava sozinho, mas ele não encontrava ninguém que lhe fosse idôneo, né? Semelhante a ele. Então Deus fez cair pesado sono, e da costela dele formou Eva, a mãe de todos os seres viventes. E aí Adão olhou a Eva e falou, fez um poema para ela, né? Essa sim, osso dos meus ossos e tal, chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Então Deus fez uma auxiliadora. A auxiliadora tem um sentido de companheira, de uma mulher que vai completar. Adão estava incompleto e Deus então trouxe uma mulher para completar isso. No entanto, quando entramos em Gênesis 3, acontece o pecado. Os irmãos conhecem o pecado. A Eva vai lá e come do fruto. A gente não sabe se era uma maçã. O pessoal fala que é maçã, mas a gente não sabe o que era de fato. Mas ela come do fruto, entrega para Adão, eles comem. A partir daquele momento, perverte-se no mundo a identidade de homem e mulher. O homem não sabe mais quem ele é, e a mulher, muito menos, não sabe mais quem ela é. O homem perde a sua identidade por causa do pecado. O pecado faz algo conosco que deturpa não somente a nossa forma de viver, mas a nossa mente. Essa complexidade de coisas, do que significa mulher, qual o papel da mulher na sociedade, esse enigma, e tudo isso que complica de fato o papel da mulher, do homem na sociedade, e que vai destruindo aos poucos a família também. Tudo isso é consequência do pecado. Eu queria que você lesse comigo
uma parte do que o apóstolo Paulo fala em Romanos 1, verso 21. Presta atenção no que Paulo fala lá. Abre lá comigo, Romanos 1, verso 21 em diante. Nós vamos ler até o 31, tá bom? Leia comigo, vamos ler juntos, do 21 em diante. Presta atenção no que Paulo está falando aqui. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outra, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Presta atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E que o pecado não somente afetou a nossa natureza carnal, mas a nossa natureza mental. Olha o que ele diz, ele deixa bem claro no verso 28, que Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem todas as coisas inconvenientes. Ou seja, Deus, como forma de punição ao pecado do homem, entrega ao homem as suas próprias vontades. Meu querido, quando Deus faz isso com o homem, não há maior castigo a fazer. Imagine você sendo entregue ao pecado que toma conta do seu ser. Seria a mesma coisa de eu pegar a minha filhinha de 1 ano e meio. A minha filhinha de 1 ano e meio, a Alexa, ela é impossível, ela não para. Aqui, se ela estivesse aqui nesse acampamento, eu tinha que ficar atrás dela como uma sombra, assim, 24 horas por dia, porque ela não para, é um perigo. Mas se eu deixar a minha filha, a Alexia, sozinha em casa por meia hora, sozinha, ela vai se acabar. É um perigo mortal. É isso que Deus faz com o homem em seu pecado, aquele homem que não teme a Deus, entrega essa pessoa às suas próprias paixões. E aqui Paulo está falando de tudo. Essa questão de inverter o conceito de masculino e feminino, essa questão de idolatria, tudo isso é consequência de uma disposição mental reprovável que Deus entrega como castigo ao homem. Há um conceito de cultura que é estabelecido pela sociedade, dizendo que isso deve ser respeitado. Por exemplo, há culturas poligâmicas, ou seja, em que o homem tem mais do que uma mulher. E alguns dizem assim, para que você possa respeitar aquele contexto, você, como missionário, tem que chegar naquele lugar
e simplesmente respeitar a cultura poligâmica daquilo. Ou se, por exemplo, a cultura da sociedade, nós estamos inseridos em uma cultura onde pai não é mais pai, tentam se estabelecer, e que mãe não é mais mãe, filho não é exatamente mais filho. É um contexto que vai destruindo o papel da família e a identidade da família. Mas a Bíblia mostra claramente de que deve-se estabelecer um princípio bem claro do papel de cada um dentro da família. O homem deve ser homem, marido, pai. A mulher, de acordo com o que Deus concedeu a ela, ser mãe, esposa, o filho. Inclusive, se você não percebeu, Paulo está falando aqui que dentre essas deteriorizações mentais, dessa disposição mental reprovável, está aqui de ser desobedientes aos pais. Você é desobediente aos pais, não honra seu pai e sua mãe, nós vamos falar um pouco mais disso hoje à noite, mas você está fazendo parte dessa lista aqui de pecadores, de pessoas que são entregues às suas próprias vontades. Então você percebe que a Bíblia defende a família, mas cada um tem o seu papel específico. E nesse contexto de cultura contextualizada atualmente, nós temos o papel da mulher, da qual a Bíblia coloca aqui, de acordo com esse texto que nós lemos, de que a mulher dentro do casamento, ela tem que ser submissa. E aí quando eu falo submissa, talvez para algumas irmãs aqui, isso soe muito estranho, isso soe até machista por parte da Bíblia. A Bíblia é um livro machista, a Bíblia não valoriza a mulher, mas de fato não é nada disso. A Bíblia é o livro que de fato mais valoriza a mulher, que dá o papel exato do que a mulher tem que ter na família e na sociedade. Jesus mesmo valorizou extremamente o papel da mulher na sociedade. Por isso eu aconselho a leitura desse livro, A Mulher Segundo a Bíblia, de Rebecca Jones. Mas o conceito de submissão que nós vemos nesse texto aqui, da qual Pedro fala, que as mulheres sejam submissas. Essa carta foi escrita a cristãos dispersos, a cristãos que estavam sendo perseguidos em toda aquela região da Ásia Menor, norte da Ásia Menor, região central da Ásia Menor ali. Pessoas que estavam sendo perseguidas. E Pedro está mandando essa carta, e presta atenção, os cristãos estão dispersos, estão cada um sendo perseguidos, pai, mãe, família, as famílias estão sendo perseguidas, e eles estão, por meio do pecado, por meio desse momento crítico de perseguição, perdendo a sua identidade como cristãos. E Pedro envia essa carta aos cristãos perseguidos para que eles não percam a sua identidade como cristãos. E ele está falando do papel de cada um. Ele fala aqui do marido, da esposa. Mais para frente você vai ver que ele fala do papel do filho, do jovem inserido na sociedade. Pedro está escrevendo isso aqui para que cada um não perca o seu papel. E o papel da mulher como esposa, especificamente aqui, Pedro coloca: sejam submissas ao seu próprio marido. Eu gostaria de falar desse tema tão polêmico, mas esclarecer o que de fato significa isso. Há alguns eufemismos, alguns conceitos suaves que algumas pessoas tentam colocar nesse conceito de submissão. Eu já ouvi vários e com certeza você também já ouviu. O que te falaram que significa submissão? Gostaria de ouvir das mulheres. Aqui. Tem bastante mulher aqui na frente. O que você acha que é submissão? Não entendi. O homem manda na mulher. É isso aí, a senhora foi muito clara e muito direta. Sua opinião. O que significa submissão? Só as mulheres, os homens não falam nada não, fica quieto. Estar ao dispor. Muito bem, o que mais? Baixar a cabeça. Eu falo, você baixa a cabeça. Eu estou adorando isso aqui. Está sendo exatamente o que eu pensei que vocês iam falar. O que mais? Submissa. Você que está pensando em casar, mulher cristã, ser submissa. Submissa ao João. Né? Ser submissa a Humberto. Olha só, Humberto. Ser submissa a Humberto. E aí? Mulheres, o que é submissão? Não, fala não, Gabi.
Já falei para você que é submissão, fica quieto aí. Deixa. Tá, é o que a sociedade acha. Não, mas não é que a sociedade acha, não, é o que as mulheres aqui estão achando, né? É o que elas acham sobre submissão. Então é sujeição, né? Baixar a cabeça, sim senhor. Tá. Eu queria tratar do conceito de submissão, de acordo com esse texto aqui, em 3 partes. Eu gostaria de dizer para você, mulher cristã, o que significa ser submissa e o que a submissão, como uma qualidade intrínseca da mulher, não do homem, uma qualidade intrínseca da mulher, pode trazer como benefícios para a sua vida. 3 lições práticas, mas vamos desmistificar esse conceito de submissão. Alguns dizem isso que vocês falaram, outros falam assim, alguns, já ouvi inclusive pastores falando assim para tentar amenizar um pouco esse negócio, para as mulheres não ficarem tão bravas, né? Falam, não, submissão é você estar sob a mesma missão. Falaram isso para vocês aqui? Ixi, estou enrolado. Ou senão fala assim, submissão é você ter a mesma missão. A submissão é você ter o mesmo papel do homem, né? Está os dois ali em identidade. Mas, literalmente, essa palavra submissão significa literalmente sujeitar-se. Mas que sujeitar-se é esse? Se a palavra de Deus manda que a mulher sujeite-se ao marido, que tipo de sujeição é essa? E os maridos não fiquem aí tocando trombeta não, que no final tem uma lição para vocês, tá? Mas, vamos lá. Primeira coisa, de acordo com esse texto aqui, por que as mulheres, qual o benefício de uma mulher cristã ser submissa ao marido? De acordo com essa lição de Pedro aqui, para que não percamos, para que a família, dentro do papel da família, a mulher não perca a sua identidade. De acordo com o verso 1 e 2, a mulher que é submissa, ela evangeliza sem palavras. Olha o que Pedro diz aí, verso 1, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho o quê? Sem palavra alguma. Jesus falou uma coisa e deixou algo bem claro lá em Mateus 10, 36, ele disse assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. A gente está falando de contexto de família cristã, mas Jesus também disse que dentro da sua própria casa você terá inimigos. Há pessoas aqui com certeza que não têm todos os familiares cristãos, não todos os seus familiares estão na igreja. E há também com certeza aqui mulheres que não têm maridos cristãos. Quais mulheres não têm maridos cristãos aqui? Levanta a mão. Tem poucas. Então vai o conselho a vocês duas, né? E depois as que têm marido cristão também. Talvez entre naquele dilema de você dizer assim, olha, o que eu faço, meu Deus? Meu marido não é crente. E aqui havia várias mulheres com a mesma situação que vocês, homens que não temem a Deus. E aí Pedro dá um conselho à mulher especificamente. Ele diz assim, olha, mulher cristã que tem um marido não cristão, como você deve agir? Você deve agir com submissão. Essa submissão inclui você respeitá-lo, sujeitar-se à situação atual dele. No entanto, o ser submissa inclui da mulher uma ação. Qual é essa ação? Agir sem palavras, mas com procedimento fiel cristão. Agir de acordo com a palavra de Deus, para ganhá-lo sem nenhuma palavra.
E aí talvez algumas mulheres falem assim, mas faz anos que eu estou lutando e eu dou exemplo e tal, mas meu marido não presta atenção, o meu marido é difícil, eu não consigo levar ele na igreja. Primeira coisa, você não precisa levar seu marido na igreja. Pedro não está falando para você, mulher que tem marido não cristão, levar seu marido na igreja para que ele se converta. O que ele está dizendo aqui é que o seu procedimento deve evangelizar o seu marido. A mulher submissa, ela é primeiramente submissa a Deus, e essa submissão reflete no seu lar. Ganham sem palavras. Às vezes a gente fica lutando, fazendo guerra dentro de casa para levar as pessoas para a igreja, para evangelizar alguém do nosso lar. A gente faz guerra, literalmente, né? Você tem que ir na igreja, aí essa pessoa é católica, você é idólatra, não sei o que, a gente fica brigando, você é espírita, está errado, isso aí é tudo demônio, esses espíritos que você vê aí, essas coisas. Mas o Pedro está dizendo o seguinte: o papel da mulher é ganhar o marido com o seu procedimento, ou mesmo seus filhos não cristãos, ou as pessoas ali da sua casa, com o seu procedimento. Há um encanto no procedimento fiel da mulher cristã, que encanta o marido não cristão. É isso que Pedro está falando aqui. Se a palavra de Deus de fato afirma isso, isso é um fato, isso é verdade. E aí você pode até chegar a pensar assim, que seu marido não está observando, mas nunca entre nesse engano. Ele está observando, ele está percebendo as suas atitudes. Ele pode não falar para você, mas ele está percebendo. É triste às vezes quando a gente chega num lar que tem uma pessoa não cristã na família, e essa pessoa não cristã fala assim: pastor, você precisa conversar aí com essa pessoa aí, minha filha, minha mulher aí, membro da sua igreja aí, que está dando mau exemplo, viu? Fica falando umas coisas aqui dentro de casa, fica saindo aí, chega a hora que quer, com respeito aos jovens, né? Isso é triste. Isso é triste. O seu procedimento tem que evangelizar. Pedro continua dizendo assim, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Vai chegar o momento de você falar como mulher. Mas o Pedro está dizendo é o seguinte: viva uma vida de temor a Deus. A mulher submissa a Deus, ela entende que, sendo submissa a Deus, ela pode ser submissa dentro do seu lar ao seu marido, mesmo sendo um marido não cristão, e entendendo que Deus vai usar aquelas atitudes de submissão dela para alcançar o seu marido. Outra coisa importante agora para todas as mulheres: a mulher submissa desperta em si a verdadeira beleza. Olha o que diz o verso 3: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestiário, seja porém o homem interior, do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Quando Pedro diz aqui do homem interior, ele está falando do Espírito Santo. Que seja belo em você o Espírito Santo que habita em você, e não a sua beleza estética. Quando ele usa aqui frisado de cabelos e tal, e adornos, eram as mulheres na época de Pedro, há 2000 anos atrás, eram tão vaidosas como as mulheres dos nossos dias. A vaidade faz parte da mulher, se bem que há muitos homens vaidosos também, né? Até exageram na vaidade, mas isso é característica da mulher. E ele coloca aqui os enfeites, que mulher geralmente gosta de muito enfeite, brinco, essas coisas e tal, adereços de cabelo, essas coisas que usam, maquiagem e tal, que Pedro está falando que as mulheres da época dele usavam também. No entanto, nós vemos no mercado atual hoje, e o mundo tentando inverter esse papel da mulher na sociedade, diz para você que você é valorizada pela sua beleza exterior. Quantas mulheres você já ouviu no jornal que já morreram tentando fazer uma lipo aqui, um não sei o que aqui, um enchimento aqui, ali? Quantos você já viu? Quantas mulheres anorexas morrem de anorexia por causa
dessa doença em emagrecer, né? Dizem que a mulher sempre se sente gorda, né? Eu não sei se isso é verdade, né? Diz que ela sempre se sente gorda. Esse dia eu vi uma pegadinha na televisão lá, o rapaz fazendo aquela pegadinha. Aí brincando assim, aquela do programa do Silvio Santos geralmente passa assim domingo à noite. Aí eu vendo lá tá, as pegadinhas lá, aí o Ivo Holanda, aquele que gosta de apanhar lá. Aí ele brincando lá, aí ele fez umas brincadeiras lá com a mulher assim, xingando ela assim, né, brincando com ela. Aí falou, sua não sei o que, tal. Aí quando ele falou assim, sua gorda, nossa, aí a mulher voltou e foi pra cima dele, ele chamou de tudo, né? Mas quando ele falou sua gorda, mas a mulher tem essa preocupação estética. E a sociedade tenta dizer para você todo dia que você é mais valorizada pela sua beleza exterior. Você tem que ser magrinha, você tem que ser assim, assim, assim. Não entre nesse padrão que a sociedade passa para você de beleza. Porque se você perceber, a Bíblia mostra que a verdadeira beleza da mulher não está nos aparatos que ela usa, não está na maquiagem e tudo, mas a beleza da mulher está naquilo que ela é em si. Pedro deixa bem claro aqui, olha, quando ele fala, olha, seja porém o homem interior, o Espírito Santo, que ele vai trajar você de um espírito manso e tranquilo, que isso sim é de grande valor diante de Deus. Deus não está preocupado com a sua beleza exterior, mas que salte de você uma beleza do homem interior que habita em você, e essa beleza vai saltar aos olhos de todos, e as pessoas vão te chamar de bela, naturalmente, vão te elogiar, e a gente vê que esse é um papel, é uma característica da mulher virtuosa, lá de Provérbios 31, todo mundo conhece aquelas características da mulher virtuosa, lá de Provérbios 31, diz que vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa de fato será o quê? Louvada. A mulher gosta de ouvir que ela está bonita, que ela está bem vestida, mas Deus diz o seguinte para a mulher, ó, você será louvada não pelo que você veste ou pelo que você é exteriormente, mas pelo que você é interiormente, pela virtude que habita em você. E Pedro diz aqui, tratando isso com as mulheres, de que essa mulher submissa, ela é uma mulher, pode ser uma mulher vaidosa, mas ela é uma mulher que tem uma beleza intrínseca tão alta que o próprio marido olha para ela e a valoriza por isso também. Meus irmãos, eu não estou dizendo aqui também que a mulher deve ser relaxada em si e não ligar para a beleza, tal, não é isso. Mas de que a mulher que de fato é louvada diante de Deus e a mulher que de fato é submissa, que entende a submissão a Deus dessa forma, como que estivesse louvando a Deus, ela luta para ser elogiada, mas não pelos homens, ela luta para que esse elogio venha de Deus, ela luta para ser aceita por Deus e naturalmente ela é aceita pelas pessoas ao seu redor. E outra coisa, e o mais importante, qualidades que trazem à tona para uma mulher que é de fato submissa, é que ela é a verdadeira filha da promessa, ela é uma filha de Sara. Olha o que diz o verso 5. Pois foi assim mesmo que também se ataviaram outrora santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia, agora nós temos o exemplo de Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Se você ler comigo Gálatas, capítulo 3, verso 7, olha o que diz lá o apóstolo Paulo. Abra lá, alguém lê para mim, Gálatas 3, 7, lê alto, por favor, alguma mulher. Pode ler, lê de novo aí.
Sabei, pois, que os da fé são filhos de Abraão. Quando o Pedro coloca aqui que as mulheres são filhas de Sara, está falando que são filhas consanguíneas, mas que por meio de Abraão, por meio da fé hoje que nós temos em Cristo, nós somos filhos, descendência de Abraão, não sanguínea, mas descendência espiritual de Abraão, porque Deus diz, por meio de Abraão, quando o chamou, que por meio dele seriam abençoadas o quê? Todas as famílias da terra. Isso inclui todas as famílias que viriam a crer em Jesus Cristo posteriormente. Então todos hoje, a família cristã, somos uma família, e Pedro está dizendo aqui às mulheres, está dizendo: minhas filhas, vocês são filhas de Sara, vocês são descendências de Sara, e sigam o exemplo dela como exemplo de submissão. E Sara, tadinha, tinha todos, digamos assim, os argumentos para não ser uma mulher submissa, porque ela foi praticamente vendida 2 vezes pelo marido dela, Abraão. Chegou no Egito, passou lá, e a Bíblia diz que Sara era uma mulher bonita, e Abraão ficou com medo quando entrou no Egito a primeira vez, falou assim: vão me matar por causa da minha esposa, então, ó, você disse que é minha irmã. E o faraó simplesmente colocou Sara lá, junto com as mulheres dele lá, né, no harém dele. E depois Abraão fez a mesma coisa com Abimeleque. Mas a Bíblia coloca que Sara, em todos os momentos, foi submissa, sujeita a ele, não porque ela confiava em si, em Abraão, mas na promessa que Deus havia feita a Abraão, e confiando que Deus, por meio dela, instituiria uma nação que viria a abençoar toda a terra. Agora, uma coisa interessante: o nome original de Sara era Sarai. Sara, só colocava um i no final, Sarai. Depois, o nome dela foi mudada para Sara. O que isso quer dizer a nós? Sarai significa literalmente princesa. Quem se chama Sara aqui? Tem alguém que chama Sara aqui. Olha lá, Sara, princesa. É o significado. Mas você sabe por que Deus mudou o nome de Sarai, de Sarai? Ela não é Sarai, era Sara. Por que mudou o nome de Sarai para Sara? Sarai significa princesa, mas Sara significa digna de honra. Alguém que faz parte da nobreza. Sabe por que isso é importante? Eu gostaria de aplicar isso aqui, a última aplicação às mulheres. Se você é uma mulher que não teme ao Senhor, as mulheres que não temem ao Senhor, elas podem até ser caracterizadas por alguns adjetivos agradáveis: linda, princesa, estonteante, maravilhosa, poderosa. Todo mundo gostou, tá vendo? Mas se Jesus te chamou para fazer parte da família dele, você não é mais princesa. Você agora é digna de honra, você faz parte da nobreza. Quer qualidade maior do que essa? Quer honra maior do que essa? Sara, uma mulher que foi submissa ao seu marido, foi digna de honra, e Pedro a cita aqui como exemplo. Isso, minhas irmãs, nos leva a entender o seguinte: a mulher que teme ao Senhor, que tem Cristo como seu Salvador, essa de fato é a mulher honrada, é a mulher nobre, é a mulher virtuosa, e essa de fato é a mulher submissa, porque ela não entende submissão como um tipo de escravidão, mas ela entende que, assim como Cristo sujeitou a igreja a si, assim como a igreja
é submissa ao Senhor Jesus. A mulher também é submissa ao marido, porque ela teme ao Senhor. Ela não é mais Sarai. Ela não tem mais adjetivos dados pelo mundo. Agora, quem dá o seu nome, quem te qualifica, é o Senhor. Você é digna de honra. E na mesma forma que nós vemos lá no livro de Provérbios também, que diz que essa sim, essa mulher que teme ao Senhor, essa será honrada, essa será louvada. É interessante que a mulher de Provérbios 31, ela é louvada de todos os lados. Ela é louvada pelos filhos, ela é louvada pelos maridos, o marido dela é louvado por causa da esposa. A mulher que entende que a submissão é vinculada ao projeto de Deus para a vida da mulher, não proíbe, não inibe a mulher, mas a libera para ser quem de fato ela é, para expressar as qualidades, as virtudes, o amor que Deus colocou no coração dela. Ela se torna uma mulher digna de honra. Agora, o mais interessante, o vínculo de tudo isso é o amor. O amor faz esse vínculo, essa amarra entre a mãe e o filho, entre a esposa e o marido, e faz com que a família em Cristo, de fato, seja uma família diferente das demais, porque esse amor de Cristo que habita na vida da mulher cristã é um amor que, de fato, transforma, é um amor que edifica, é um amor que se submete, porque ela também se submete ao Senhor Jesus. Agora uma palavra aos homens, aos maridos. Paulo nos aconselha em Efésios, aconselha principalmente aos homens, para que os homens amem a sua mulher como Cristo amou a igreja. E aí fica a pergunta aos maridos e às mulheres também, um apelo a você que vai casar: procure um homem que te ame, que te considere, não te use como simples objeto de beleza, mas que honre você como mulher. E aos homens, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja, e entenda que essa é uma responsabilidade muito grande, e talvez algumas mulheres tenham até dificuldade em se sujeitar ao marido, em se submeter a ele, por não confiar totalmente nele. O que você, homem, tem que fazer é, de fato, despertar na sua mulher total segurança, para ela não temer em momento algum se sujeitar a você, assim como a igreja não teme se sujeitar ao nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra em nossas vidas, e agradecemos pela vida das mulheres dessa igreja, as mulheres de Canaã, de Orlândia, as mulheres que o Senhor tem colocado na vida de cada homem aqui, Senhor. Possamos entender, e as irmãs principalmente possam entender, que a submissão é um chamado do Senhor a elas.